dá para, através de design, alterar uma percepção de um produto ruim para que a pessoa ache que ele seja bom? Acontece, né? Acontece. Às vezes a gente é muito ludibriado. Vou dar um exemplo, né? Se a gente pega um produto da Apple, a Apple é referência em design. Eu acho que em questão de design de produto, até design de experiência, embalagem, tudo, é referência. Você pegar uma quina aqui, ó, desse celular e colocar num MacBook, e a mesma quina vai bater com a do MacBook, com a do iPad, com a do teclado. Então, tudo isso é pensado, né? A gente tem uma percepção de valor da Apple gigantesca, né? Então, se a Apple lançar hoje o iPhone 17 for um lixo, a gente vai comprar e vai dizer, rapaz, é bom. Isso aqui eu acho que foi proposital. Ou seja, é uma percepção de valor tão grande, agregada, que até um produto ruim pode se passar despercebido, né? No psicológico da gente. Elevar Podcast. Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Elevar Podcast. E no episódio de hoje, a gente vai estar trazendo um convidado que é design gráfico, cara. Ele não apenas desenha marcas, mas ele reposiciona histórias, David. E transforma ideias em identidade. O cara é fera. É isso aí. E ele inspira essa nova geração de designers a viver do que acredita, a viver do design. E também eleva pequenas empresas a posições de destaque nas redes sociais. Mas antes, o que é que você vai fazer? Vai pedir o pessoal? Primeiro você vai curtir, vai se inscrever no canal e vai compartilhar. Pega esse aviãozinho aí e manda pra geral. E a gente está trazendo nada mais, nada menos que hoje que Caio Lima Designer. Aí é top. Satisfação meu irmão. Tá aqui com qualidade, vocês. meu irmão. E obrigado pela apresentação, foi muito bonito. Ficou bonito, não foi, Caio? Aí, tá vendo, meu irmão? Pra gente é uma alegria. Estamos elevando o pessoal, né? Tá vendo? Tá melhorando, é isso aí. Pra cima. David, é uma alegria trazer o Caio, assim, porque o Caio, ele é design gráfico e não é um mero design, é um cara que se destaca nas redes sociais. Com certeza. E hoje ele tem vídeos espalhados por todas as plataformas. Isso aí. Né? Marcas também, né? Isso, com certeza. E, Caio, eu queria... a primeira pergunta que eu queria fazer é... Desde quando surgiu o design na sua vida? A partir de quantos anos você começou? Surgiu aquela luzinha... Não, agora eu vou ser designer. Rapaz, é aquele clichê que todo design fala, né? Eu era uma criança que gostava de desenhar. Todo mundo vai falar isso. Todo mundo fala isso, né? Eu acho que 90%, pelo menos. Mas, assim, o design até demorou, né, para entrar na minha vida, mas... Quer dizer, entrou muito cedo, só que eu não sabia do termo design, né? Então, como eu falei, eu gostava de desenhar quando eu era criança. Desenhava muito Goku, sabe? Quando assistia Dragon Ball. Isso aí, meu irmão não vai perder esse episódio, porque é ele e esse Dragon Ball Z, Goku. Pronto, é com ele mesmo esse negócio. Meu pai tinha um videocassete que eu conseguia deixar gravando o episódio, né? Eu morava em Rio Largo, no interior, aí para estudar era 1 hora para chegar, né? No meu colégio. Não dava para assistir a TV Globinho. Botava o videocassete para gravar, quando chegava em casa... Tava gravado e eu podia pausar. TV Globinho não é do meu tempo, não. Rapaz. Isso é mais antigo, né? Aí quando eu chegava em casa, pausava, sim. Aí tava ali o Goku, o Vegeta, aí eu começava a esboçar ali, a desenhar e vi que tinha um jeitinho para aquilo, né? Minha mãe é professora e sempre me incentivou, que ela é do ensino fundamental. Então ela é muito artística também, né? No jeito lúdico de ensinar. Então ela sempre me incentivou a trabalhar, sempre me incentivou a desenhar e nunca achou que era algo ali que eu ia perder tempo, né? Então, sofri muito no colégio por conta disso, inclusive. Porque você está tendo aula livre, você só quer desenhar. Então, meu caderno era todo desenhado. O foco às vezes mudava, né? Exatamente. E aí, era aquele menino que o professor olhava, isso daí não vai dar para nada. Não existia a profissão design, ou até existia, mas não se falava, né? Até a faculdade, eu acho que aqui em Alagoas era algo que não existia, né? Veio existir tempo depois. E foi praticamente assim que eu fui, né, desenvolvendo. Tem toda uma história por trás, como eu entrei na faculdade, como é que isso aconteceu. Mas acredito que o meu lado design vem muito dessa parte criativa, sabe? Sempre fui uma criança que gostava de criar. Então, se não fosse para ser design, com certeza eu ia trabalhar em alguma área que eu ia estar criando, né? Entendi. E eu queria te perguntar, qual era a tua área de formação? Eu não me formei em design gráfico, né? Então, eu fiz uma faculdade, né? Cheguei... Na verdade, eu entrei na faculdade em Ciências Sociais, não tem nada a ver. Justamente porque eu era aquele menino que não sabia o que fazer, só gostava de desenhar, não sabia que existia uma faculdade de design, né? Aí entro na UFAL com a nota que me dá ali, né? Tirei, acho que uns 600 e pouco. Entrei em Ciências Sociais porque eu tinha um professor
que era de sociologia, e ele entrava na aula, tocava violão, eu achava o máximo. Eu gostava de tocar violão também. Eu achava o máximo. Eu disse, não sei o que vou fazer isso. Vou fazer isso mesmo, né? Humanas era uma área que eu razoavelmente era bom, né? Mas eu só era bom mesmo em arte, no colégio. Aí entro na faculdade de Ciências Sociais, faço 4 períodos e muito seminário, tinha que dar aula lá para o pessoal, e às vezes tinha alunos que já eram formados, eram professores de história, e tipo, eu com 17 anos, dando aula para professor, começou a me impressionar muito isso, e não era algo que eu gostava, né? Gostava de desenhar. Engraçado que entrando em Ciências Sociais, eu até estagiei como design dentro da UFAL, ou seja, já sabia mexer no Corel ali. Entendi. Já sabia mexer. E no tempo era eu até lembro como hoje, né? O povo perguntava assim, sabe quem cria arte? Não existia o exato, design, era quem cria arte, né? Não existia. Quem faz arte, no caso, né? Para mim o caminho é ser artista, mas ser artista é muito longe, né? A gente se imaginar como artista, principalmente Sim. Eu que venho lá do interior, enfim, para mim era algo que não existia. E aí eu entrei na UFAL, na Federal aqui de Alagoas, e surgiu uma oportunidade para trabalhar na reitoria como um designer, né? Tem que saber mexer no Corel. Eu sabia já, né? Desde pequeno. Quando eu fazia o Goku lá, meu pai já tinha um computadorzinho montado e ele mexia no Corel, que ele trabalhava com etiqueta de fardamento, enfim. E eu comecei a fazer o Goku também no Corel lá na época. Que não é fácil mexer no Corel, né? Porque hoje tem vários programas avançados que, né? Eu também arranho no Corel, só que eu sei que para você mexer no Corel, para fazer tipo desenho mesmo, é muito mais difícil, né? Eu acho que hoje tem mais programas mais avançados que é mais fácil, né? Isso, exatamente. Hoje eu trabalho com Illustrator, né? Mas demorei muito até para ir pro Illustrator por conta dessa base que eu tinha no Corel. Desde criança eu ficava vetorizando, que na época eu nem sabia o que era vetorizar, né? Ligar os pontinhos. Isso. Aí a partir daí consegui essa oportunidade na universidade. Fui desenvolvendo, fiquei 1 ano. Enquanto eu estava no Ciências Sociais, eu estava estagiando como designer, não tem nada a ver. Até que um dia, uma amiga lá do trabalho falou, você viu que tem um curso de design aqui na UFAL agora? E eu nem sabia. Eu disse, oxe, não. Pois é. Aí eu fui pesquisar. E lá na universidade era design de interiores, design gráfico e produto, tudo junto num curso só, entendeu? E aí eu consegui migrar da faculdade que eu estava de Ciências Sociais para essa de design. Não lembro como, porque não tem nada a ver. Você tem que ter matérias em comum. Tem que ter a grade, né? Você puxou a pontuação ainda, que eu acho que até a pontuação devia ser pouca, né? Se eu não me engano, eu fiquei estudando as 2 faculdades em simultâneo, sabe? Como se fosse para pagar umas matérias para conseguir transferir. E na época eu acho que foi assim. Aí eu transferi e assim, para mim foi um outro norte, sabe? Mas, é aqui realmente que eu gosto, até porque nessa faculdade de design, como eu falei, era dividido, interiores, produto e gráfico, começou muito em matérias de desenho, matérias que eu já sabia, já dominava, né? E comecei a conhecer outras pessoas que também sabiam desenhar, então comecei a trocar experiência, meio que aquele pessoal ali fazia mais sentido. Foi se encaixando, né? Agora, por que eu não terminei, né? Então, existe... Na minha vida, a minha família sempre foi aquela de, tipo, você tem que estudar, fazer uma faculdade e arranjar um bom emprego. É o clichê. Hoje está se quebrando isso, graças a Deus, né? Mas existia muita essa pressão para mim de terminar uma faculdade. E eu tinha essa pressão dentro de mim e era difícil, sabe, carregar. Porque eu nunca fui aquele cara que conseguia seguir o modelo do colégio, de ensino. Sempre tive muita dificuldade. Talvez pelo TDAH, como a gente estava conversando anteriormente, né? Então, eu tinha essa dificuldade e minha família nunca foi de ter condições para cuidar, para pensar nisso. Então, na faculdade eu sofri a mesma coisa. Só que, quando eu estou fazendo o que eu gosto, o TDAH tem muito disso. Você tem um hiperfoco ali, você consegue ser o melhor de todos. Perfeito. Mas quando é algo que você não domina, que você não tem interesse, é muito difícil. Então, a faculdade começou a ir muito para um lado de design de interiores, até porque era um curso novo lá na UFAL, né? E não era uma área que eu achava interessante. Minha irmã é arquiteta hoje em dia, ela já estava, nessa época, terminando a arquitetura, então ela me ajudou muito. Só que imagina, o cara que gostava de design gráfico tá carregando planta de casa, e eu ia para a faculdade de ônibus, e era muito longe para chegar no meu bloco. Aí eu era com um monte daquelas folhas gigantes com planta baixa, maquete de arquitetura, e eu comecei a desanimar, sabe? Foi por isso que eu tranquei também. Fiz 5 períodos de design e tranquei. Aí foi uma bomba, né, para a família, você já imagina. Ô, Caio, e acho que todo mundo que começa tem essa rampa assim de crescimento, né? Às vezes, os caminhos, eles
acabam que acontece uma coisa aqui, outra coisa ali, e aí você acaba se encontrando no meio do caminho, né? E aí, Caio, como foi que surgiu os primeiros clientes, né? Porque assim, a gente sabe que o design, hoje em dia, tem muito da rede social, e a gente vai falar um pouquinho também sobre os seus projetos, os vídeos que você desempenha nas redes sociais, mas naquela época, como é que você conseguiu os primeiros clientes? Pronto, por eu ter um conhecimento assim, de alguns programas, eu comecei fazendo de fato para amigo. Logo, né? Logo que chama, né? Na época eu fazia de tudo, né? Até minha primeira logo foi no Paint, né? No Paint, não sei como é que chama. Tudo pixelado, foi de uma fazenda. Eu lembro como foi da mãe de um amigo meu, né? E começou muito assim, sabe? Numa necessidade de um familiar. Caio sabe mexer ali, sabe fazer uma arte, e acabei fazendo para os amigos ali, sem cobrar, às vezes cobrando R$50, R$100. Mas a primeira vez que eu trabalhei de fato foi vendendo desenho, como eu falei, né? Fazia desenho realista. Aí eu vendia no colégio alguns desenhos. E depois que eu fui para essa parte gráfica, né? Quando eu comecei a fazer, aí para mim despertou assim, pô, aqui eu faço muito mais rápido no computador. Qual o programa que você usava para fazer o realista? Não, na época era lápis. Lápis porque hoje você faz, né? E passa para o computador, não sei como é que funciona, né? Eu sou assim... No design hoje não precisa mais pegar um lápis ou um papel, mas eu gosto de trazer isso, porque é meio que minha essência, né? Lá no começo eu gostava de desenhar, para mim é um diferencial. Quando eu trago isso para hoje, é isso que às vezes impressiona. Cara, até para você atender um cliente, se você chegar lá, fizer um rascunho bem você já sai com a ideia de lá, bem dizer, montada, né? Você só vai passar para o computador, né? E hoje, quando eu ia vir para cá, eu ia trazer um logotipo da Eleva esboçado aqui. Rapaz, e o bom é esse, né? Só que não dá tempo. Também o cara ia fazer aqui. Mas vamos conversar sobre isso. A marca da Globo, o design se chama Hans Donner, né? Ele fez no avião. Então ele estava rabiscando lá, fez no avião. Então eu acho interessante resgatar, por mais que eu sou um cara muito atualizado, eu gosto de resgatar coisas antigas, porque traz também um certo conceito. Inspira, né? Você tem a inspiração de você passar para o próprio programa, para onde for, né? Isso? Exatamente. E traz também um ar assim, de diferencial, traz um conceito. Então isso é um diferencial que... Até um conselho que eu dou para os designers, né? Que a gente não tem que se limitar a apenas aquilo ali. Não, se eu posso fazer tudo no computador, vou fazer tudo no computador. Não, faz uma coisa diferente, pô. Sai, grava na rua... como eu faço nos vídeos, né? Ou faz no papel e na caneta. Então, não faz o tradicional, né? Sempre buscar se inovar ou trazer coisas diferentes, coisas antigas para o atual, né? Eu acho que esse mix... Mesclando, né? Mesclando, né? Ô, Caio, e no início, assim, você teve medo no sentido de, poxa, será que isso aqui dá dinheiro? Será que eu consigo sobreviver do design? Como eu falei, quando eu saí da faculdade do design... eu chorei muito, né? Até aquela pressão que eu falei dos meus pais, de achar que o filho não ia ser mais nada da vida, porque trancou a faculdade ali, né? E era, pô, se eu tranquei algo que eu gostava, eu ia servir mais para quê? Se era aquilo que eu gostava de fazer. Então, eu lembro que até conversei com o irmão de um amigo meu, que na época era filmmaker e tal. Eu falei, cara, tu acha que se eu investir nisso que eu tô fazendo aqui no computador, no Corel, isso pode dar certo? Aí ele me deu um pouco de visão. Feedbackzinho, né? Porque na época, eu acho que muita gente hoje... É difícil porque hoje o design está muito mais popularizado, existem muitos cursos, até o próprio que eu falei da UFAL. Hoje é um curso mais adaptado, porque na época estava começando, só tinha professor mais arquiteto do que design. Então hoje está bem estruturado, sabe? Mas na época não existia isso, né? Eu não tinha esse conhecimento. E aí ele me deu essa visão, me deu esse incentivo. Eu disse para minha mãe, ó, vou trabalhar com isso, vou começar a cobrar. Né? Não tinha computador na época, eu lembro que ela parcelou em 12 vezes um Acer lá, 12 vezes no cartão. Ligeiro era ele. Bichinha, pagando ali. Lembro que quando eu comecei a ganhar meu primeiro dinheiro, eu fui lá e fui ajudando ela a pagar. Mas, graças a Deus, eu tive a minha mãe para me incentivar, né? Por mais que ela, às vezes, também tivesse medo. Tinha aquela dúvida, né? Hoje em dia é uma área que muita gente tem medo, tem essa dúvida, né? Mas tu imagina antigamente que nem se falava disso. Então eu fui meio que na cara e na coragem. Graças a Deus, as coisas deram certo. Eu acho que eu comecei no momento certo, porque eu peguei essa virada de chave, né? Mas não foi nada premeditado, foi no medo mesmo. Tipo, é isso que eu tenho que fazer, é isso que eu sei fazer
E é isso que eu tenho para exercer, né? E para ganhar o meu dinheiro, né? Então é basicamente isso. Foi no medo mesmo. E atualmente hoje, como é que é a sua forma de trabalho? Você tem uma empresa, você trabalha como profissional liberal? Hoje eu tenho um estúdio de design, onde tenho 4 designers que trabalham junto comigo, né? Uhum. Então eu sou um cara que não consigo me afastar 100%, do tipo delegar 100%, então eu estou comprometido em todos os projetos hoje que eu trabalho. Isso é bom ou pode ser ruim, né? É ruim para mim e bom para os clientes, porque querendo ou não, eu ainda tenho uma visão diferente ali, né, para agregar, mas hoje eu tenho um estúdio de design, me vejo também como um certo influenciador, então é uma área que eu sempre quero priorizar na minha vida. Também, né? Até como eu tenho muito projeto e centralizo muita coisa em mim, querendo ou não, eu perco esse tempo de estar criando conteúdo. Eu quero criar um canal no YouTube também, trazer um quadro, o Hora do Design, que eu tenho para o YouTube. Mas aí, às vezes, falta tempo. Mas cada vez mais eu quero ter, na minha empresa, essa visão mais de patrão do que só um designer, né? Entendi. Porém, eu sempre me divulgo como designer, até porque é a área que eu amo, eu exerço. E eu acho que no dia que se eu ganhar na Mega Sena hoje, eu vou continuar trabalhando como designer, sabe? É algo que eu gosto de fazer. Eu acho que até por isso que eu centralizo para mim muita coisa. Mas é basicamente isso. Eu tenho um estúdio e acredito que esse vai ser o caminho, né? O nome do estúdio é Olimpo Design. Eu não divulgo muito ainda porque muito é atrelado ao meu Instagram pessoal, né? Profissional, Caio Lima Design. Mas aos poucos eu estou migrando para me importar mais como estúdio, como empresa mesmo. E hoje como é que estão as suas redes sociais? Eu sei que você tem vídeo hoje bombado, estourado no mundo todo, milhões de vídeos, pessoal. Cara, foi um divisor de água, né? Hoje você está no Instagram e no TikTok. Isso. Já deixa aí pro pessoal seus arrobas. Caio Lima Design, ali ou ali? Aqui. Caio Lima Design, então, Instagram, TikTok, provavelmente o YouTube vai ser isso também. Então, segue lá, já dá aquela força. É bom a sua esposa ali já registrar, né? Porque vai que quando solta aqui, alguém já registrou o YouTube. É verdade. Pensa nisso aí. Porque hoje em dia esse negócio de registro de marca, a gente pode conversar depois sobre isso, é sério. Mas eu quero ir pro YouTube também, que hoje eu não estou ali ativo no YouTube, e trazer esses quadros para trazer no YouTube com mais tempo, até para as pessoas se conectarem melhor comigo. Querendo ou não, eu ainda acho que tipo TikTok, Instagram, meio que você se vende ali, sabe? Faz uma coisa que não conecta muito com as pessoas. As pessoas estão ali só para se divertir às vezes. É meio que um chamariz, né? Você faz uma coisa engraçada ali para as pessoas virem e entrarem no seu perfil e para as redes assim mais interessantes, como o YouTube, no caso, né? Eu acho que o YouTube dá mais margem das pessoas lhe conhecerem melhor, né? Até esse vídeo aqui, eu acho que é o primeiro podcast que eu estou participando. Eu acho que vai ser bom, porque tem muita gente que me segue no Instagram, mas não sabe como é o Caio, como é que foi a história dele. Então, abre imagem no YouTube para a gente contar um pouco mais, né, da nossa história e até das marcas que eu faço hoje, né? Não sei, algo. 1 minuto e meio do Instagram e do TikTok, para mim, é um absurdo, sabe? É muito difícil. Eu fico triste. Você fala que é difícil fazer o formato, preencher o tempo? Condensar toda a informação naquilo. Em 1 minuto porque é pouco tempo. Né? Termina que a gente joga muita coisa fora, né? E banaliza um pouco ali essa questão do nosso trabalho, que é muito trabalhoso. Um vídeo para a gente produzir, eu acho que você deve saber também disso, um vídeo para a gente produzir em 1 minuto é muito pouco, né? Então, a gente joga um pouco de trabalho fora e, às vezes, parece que é mais fácil do que imagina, né? Então, acontece muito isso também com a Hora do Design, que é essa ideia que eu saio na rua, refaço uma identidade visual de um estabelecimento aleatório e depois eu vou tentar vender aquele projeto para o dono. Então, é 1 minuto e meio que eu faço esse projeto. Então, rapidão. Às vezes você imagina como é uma pessoa ali que está querendo criar uma marca, ver eu fazendo uma parada ali em 30 segundos, que é o tempo que eu desenvolvo. Sim, um time-lapse. Então, ele pode ter essa percepção. Ver ali rapidinho. É muito rápido, é tranquilo, entendeu? Então, é um conflito para mim eu trazer esses vídeos e, ao mesmo tempo, conseguir agregar valor no meu trabalho, né? Ô, Caio, a gente vai entrar daqui a pouquinho nesse ponto. O Caio, ele tem um trabalho muito bacana, que é um quadro, na verdade, nas redes sociais dele, que é a Hora do Design, que é onde ele visita estabelecimentos e aí ele aponta lá, isso aqui poderia melhorar, isso aqui poderia ficar melhor. E ele faz um projeto sem nem, né? Não é isso? Sem o cliente...
Eu escolho, você vai arriscar eu saio ali, né? na rua, escolho um estabelecimento assim que eu vejo, pô, isso aqui tá feio, né? Pode dizer que tá uma merda, né? Teve um vídeo que eu soltei uma merda e todo mundo comentou, pô, você é louco, tá? Só que o cara adorou. Aí eu vou, faço a transformação. O cara adorou o resultado. Eu faço a transformação lá da marca e gravo indo pra... tento marcar uma reunião, né, na ligação e marco a reunião com o cara. E os caras nem sabem o que é a reunião. Aí eu já chego lá com a câmera, aí pergunto, posso gravar? Pode. Pronto, ó, fiz um projeto aí pra tua empresa, era assim, pensei nisso, tananã, isso tudo gravado. Aí, custa tanto. Nada montado, né? Isso tudo... Não, nada combinado. Teve um combinado, mas terminou que deu certo, né? Mas os que são assim, espontâneos, são os que mais dá certo, mais da visualização. Então eu chego lá, eu tento vender o projeto, a maioria eu consigo vender de fato, mas tem uns que não consigo vender, mas ali... Tudo é um jogo, né? Esse não é o meu objetivo. Pode dar certo, não pode dar. É a visibilidade, né? É a visibilidade. Tem muita gente que não entende isso. Acha, pô, o cara tá se vendendo porque é a contramão do design fazer isso, né? Então, muita gente acha que eu desvalorizo o design por conta disso, de fazer e depois tentar vender. Querendo ou não, para mim não é viável isso. Eu faço isso pela visualização. Mas para o cara que às vezes não tem nenhum cliente que está começando, eu acho que é uma super ideia. Você ir para a guerra. O problema é que as pessoas querem antes de dar, né? Elas querem receber cliente antes de dar. Então, quando você está no começo, cara, você tem que ir para cima, você tem que se doar, tem que suar. Muitas vezes nesses casos... Às vezes trabalhar sem até receber, porque você está ali arriscando, né? E é justamente isso que ele faz, porque quando ele chega para apresentar ao cliente um projeto, meu amigo, fazer um projeto de design, toda uma estrutura, às vezes faz cardápio, né? Faz cardápio, faz a logomarca, faz tudo mesmo. Eu não me limito a, se ele não quiser, é só pro vídeo. Não, eu faço pensando realmente... Que vai fechar um negócio, que vai dar certo e pronto, ver aquilo, até porque... Vou chegar, não sei se você vai fazer essa pergunta. Como foi que você teve essa ideia, né? Vou chegar lá. Vai chegar lá. Então, porque eu gosto de ver marcas na minha cidade ali boas, né? Então, esse foi um dos pontapés. Depois a gente pode conversar. É o elevar, né? É o elevar. É o elevar. Então, eu gosto onde eu moro, eu gosto de ver as coisas bonitinhas, né? Elevar a marca, elevar o cliente, né? Todo design tem isso, vai num estabelecimento e fica olhando o cardápio, vê que não tá bom e tal. Então, tem aquele olhar crítico, né? Então... Isso, um arquiteto, quando vai ver uma obra, ele critica, né? E eu decidi ir mais além e tentar, né, enfrentar esses clientes, que é um desafio. E, voltando só a um ponto, eu queria perguntar o seguinte. Quando foi que você percebeu que a rede social ela poderia ser um trampolim para a visibilidade do seu trabalho? E aí eu queria pegar esse gancho, porque de repente tem pessoas que estão nos assistindo que são designers, mas eles não têm nada em mente assim, poxa, o que é que eu vou fazer para que o meu trabalho seja visto? Porque, assim, design por design, não desmerecendo, porque cada um tem o seu valor, mas é com qualquer trabalho, né? Tem pessoas que fazem bem e tem pessoas que fazem ruim, mas assim, tem pessoas que se destacam. Exato. E aí, o que é que você poderia dar de dica para o pessoal que está em casa nos assistindo para que eles consigam ter uma visibilidade nas redes sociais? Pronto. Quando eu comecei, eu falei que eu comecei na melhor época, onde nem se conhecia a palavra design. Então, se não tem ninguém nesse mercado, é a melhor hora de trabalhar. Hoje, não digo que está saturado, até porque se estiver saturado, muita gente não ia estar vivendo mais disso, mas a concorrência é muito maior, né? E uma das vertentes que eu vi foi, de fato, começar a trazer esse conteúdo para a rede social, para começar a mostrar o meu diferencial. Porque todo design por design, claro, tem uns que são melhores que os outros, né? Tem uns que têm um estilo diferente dos outros, que é o que geralmente acontece. Eu não gosto de, me equiparar, eu sou melhor que ele. Não, ele tem o estilo dele e eu tenho o meu estilo. Vai ter cliente para ele, vai ter cliente para mim. Então, eu acho que a rede social, ela vem muito para a gente realmente se vender ali, se mostrar, né? Você ficar só em casa, trabalhando, pegando projeto... Quem não é visto não é lembrado, Exatamente. Né? E assim, no design você pode trabalhar anônimo, né? Sem rede social, porque um cliente
você faz um bom projeto, ele indica para outro, ele indica para outro. Eu trabalhei... Offline, né? Eu trabalhei por 5 anos assim, né? Nunca me faltou cliente, né? Então, surfei essa onda desde a pandemia, que foi uma outra onda que a gente pode conversar sobre a pandemia, porque teve muito projeto, muita empresa que foi criada na pandemia, muita empresa que decidiu ir para o digital, né? Então, a partir do momento que veio uma concorrência maior, que muita gente se formou, muita gente começou a fazer curso de design, existiu essa necessidade de aparecer e mostrar, pô, peraí, vocês estão vindo, mas eu já estou de antes nisso aqui. Então isso não querendo me gabar no meu trabalho, mas mostrando para os clientes o diferencial, né? Sim. Até a forma de se comunicar, de agregar valor para um projeto. Porque o design hoje, ele é muito mais funcional do que estético, né? Ele é muito mais você saber o que fazer ali para um cliente, para representar um cliente da maneira certa, escolhendo as cores, as fontes, os elementos certos, do que simplesmente fazer uma marca bonita. Então, você precisa ter um conhecimento, um estudo, né? Então, isso também vai diferenciar muito as pessoas até na rede social, né? Na forma de se comunicar. Então, tem esses conteúdos que eu faço, que são mais divertidos, mas todos têm uma base, têm um conhecimento. Não é feito de qualquer jeito, tem um foco ali, né? Tem um estudo, né? E eu explico isso nos vídeos, isso é interessante também para agregar valor, né? Então, é muito difícil a gente agregar valor para um design, porque um cliente ele pode fechar com qualquer pessoa. Se ele botar hoje designer no Instagram, vai ter diversos designers, né? Mas a gente tem que conseguir mostrar o porquê o nosso trabalho ele e não tem um só diferencial, não só mostrar o porquê ele precisa do design, porque muita gente foca nisso, ó, eu preciso mostrar o porquê ele precisa, porque a marca dele vai ser sim, aí ele vai, beleza, vai sair da tua reunião e vai contratar um outro para fazer a mesma coisa que você, mas você tem que também mostrar o teu diferencial, o teu jeito. Às vezes não é nem pela questão de conhecimento, é pela conexão que o cliente tem com você. Isso. Por isso que o campo vai dar para todo mundo, né? Isso, uma pessoa vai se identificar melhor com você, outra com outra pessoa, e assim vai. É isso. E eu me expor no Instagram, né? Eu criar esses vídeos, é como se os clientes já me conhecessem. Então, a maioria que chega para mim, pô, cara, vi teus vídeos no Instagram e tal, é como se fosse um amigo meu. Então, para ele é muito mais fácil essa confiança de fechar um projeto, porque hoje é tudo digital, né? O cliente fecha comigo no online, ele nunca me viu na vida, ele é de outro país, é de outro estado, ele manda o Pix para mim na hora, porque ele já conhece, já viu ali. O Instagram é uma validação. Já viu a qualidade do trabalho, né? É isso. E eu acho que o digital tem muito disso, né? Porque assim, o design gráfico, ele não precisa de um trabalho, não precisa de um local físico para o cliente ir lá. Isso. Né? O cliente pode contactar ele online mesmo e pelo telefone, e aí vai até reunião online, o cara vai mostrando e assim vai, né? É isso. Eu sempre tive o sonho de ter um espaço físico também, de conseguir marcar uma reunião com o cliente e atender ele, né? Montei já uma estrutura, mas com o tempo eu vi que, cara, isso é uma ilusão, né? Muitos designers, até que estão começando, têm essa ilusão de ter que ter um espaço, ter que ter uma agência. Mas hoje em dia funciona muito bem o home office, sabe? Isso, e assim, muitas vezes é melhor você ir até o cliente do que o cliente ir até você, né? Isso. E foi por isso que eu deixei o meu espaço. Eu investi um dinheiro, reformei, ficou lindo. Porque mas hoje, a maioria né? dos clientes falavam, desculpa interromper, vem aqui na minha loja, vem ver a minha marca, vem ver como é que a gente trabalha. E a partir daí Hoje o cliente quer estar sentado e você vir com o seu notebook e mostrar para ele o que você tem a apresentar, né? Eu mesmo sou assim, eu prefiro que a pessoa venha do que eu ir. Aí, assim, hoje eu trabalho, eu tenho uma sala no próprio prédio que eu moro, tem uma sala que eu consigo fazer reunião com os clientes, então é bem organizado. Eu tenho cliente que vai até mim, né, que prefere ali, num contato rápido, né, a gente conversar. Mas a maioria é isso, quer que eu vá na empresa dele, quer que eu conheça o serviço, algo realmente personalizado. E não tem que ter preguiça, né? Muita gente tem preguiça e quer fazer só o que está no confortável. Isso. Eu vou no centro de Maceió, eu pego um calor, 40 graus, mas estou feliz, porque estou fechando projeto, estou conhecendo pessoas novas, né? Para mim isso é o que vale. Já entrando no projeto A Hora do Design, aí eu queria... Ju, já prepara aí, por favor, um vídeo. Eu não sei se a gente vai conseguir ouvir aqui com áudio, porque deu um probleminha no áudio aqui. Mas se não tiver áudio aqui, o pessoal de casa vai estar ouvindo. E aí eu queria que você fosse comentando também o que aparecesse aí na televisão pra gente, na TV. Mas eu queria fazer uma pergunta antes, que é o seguinte. Todo o processo demora quanto tempo? Desde que você escolher a loja
aí gravar e editar e postar na rede social? Cara, acredito que... eu diria uma semana, mas tem projetos que eu consigo fazer em 4 dias. Até porque esses que eu falei do Hora do Design, apesar de eu não entregar algo superficial, mas eu não me aprofundo tanto como se fosse um cliente que já tivesse me contratado. Entendi. Ou seja, eu não faço um manual de marca, eu não faço tanta explicação, tanta lógica, né? Então você apresenta a ele, caso você consiga vender, aí você aprofunda. Aí eu aprofundo. Então até a papelaria, né? Eu faço só mockups, eu não chego a fazer a papelaria de fato, o cartão finalizado para gráfica, nada em corte. Então é mais rápido. Então eu consigo fazer ali em 2 dias, 3 dias ali. Às vezes em um dia, se a ideia vem assim muito rápido, tem muito isso, né? Quem trabalha nessa área criativa tem marcas que você fica um mês batendo ali a cabeça e não acha o símbolo, né? Mas tem umas que é na hora, assim. Parece que você recebe, assim, tá repreendido. Vê se consegue soltar aí já o primeiro. Acho que tá na agulha o quê? O primeiro que ele fez. Então vamos lá, mostra aí pra gente aí um pouquinho desse trabalho da Hora do Design. Qual é o primeiro vídeo aí? Esse foi o primeiro vídeo que eu gravei. Coloca aí pra gente ver. Ó, você vê que isso aí é do lado da minha casa. Eu comecei a sair, andei realmente na rua gravando. Era uma ideia que eu tinha aí, do nada eu decidi gravar. Porque eu tava com falta de cliente. Eu lembro como se fosse hoje. Eu tava querendo fechar um projeto. E aí, esse é um lugar que eu já comia, né? Já almoçava lá, e é muito boa a comida. Então, acontece muito de eu querer já pode mudar... patrocinar a gente, né? Também, né? Ó. Aí já dá certo. Aí, ia ter aqui uma carne de sol top. E você escolhe, né? O peso, tudo. Você não é isso? Lá? Como? Você escolhe quanto sim. quer, a quantidade de gramas e tudo, né? Exato. O proprietário até no vídeo que eu fui vender, ele me apresentou as peças de carne. Eu digo, pô, ficou bom pro vídeo. Mas foi muito isso, tipo... eram lugares que eu já tinha vontade de mudar a marca, né? Que era uma marca que não era legal, era um lugar bom. Quando eu enxergo um potencial numa marca e vejo que aquela marca não está mostrando esse potencial, que é justamente a identidade visual, né? Eu quero fazer esse trabalho. Então, às vezes, existe essa vontade, às vezes, de fazer uma coisa de graça, porque eu quero ver, né? Por mais que aquilo seja o meu trabalho. Porque você vê a marca que tem um potencial e aí vai dar certo, né? Aí esse quadro meio que uniu, para mim, o útil e o agradável, né? Querendo ou não, mesmo que o cliente depois não quisesse fechar, eu tinha o conteúdo, né? Então, eu nunca ia sair perdendo. Então, eu comecei a brincar com as marcas da cidade. Então, esse foi o primeiro. E aí, esse vídeo aí, você foi lá e apresentou, né? Isso. Aí tem outro vídeo que depois... Então, esse vídeo, ó, eu tô criando, tá vendo? Como era. Aqui eu faço o time-lapse, criando a marca. Aí, no primeiro vídeo, eu sempre mostro o antes e depois, o projeto pronto. E no segundo vídeo, eu sempre divido parte 1 e parte 2. No segundo vídeo é que eu vou até o estabelecimento, tento marcar uma reunião, e aí vou tentar vender esse projeto pro dono. Tem ele aí? Tem o segundo vídeo aí, só colocar aí. Mostra aí. Mais pra baixo. Ah, não, o segundo eu acho que eu fixei lá em cima. Eu fixei lá em cima o segundo. Tá lá em cima. Hein, Caio? O de Potiguar deu certo? Potiguar deu certo. Foi o primeiro e foi... O primeiro vídeo, esse que eu gravei, criando a marca, eu acho que chegou em 200 mil visualizações. Aí eu vi um potencial. Disse, pô, é isso aqui. Deu certo. Nunca... porque meus vídeos é tipo 3 mil na época, né? Vídeo falando sobre projeto, identidade visual, faça seu logotipo. Entendeu? Era criativo. Eu sempre fui criativo, mas eu acho que muita gente tem isso. Tem um bloqueio na hora de criar conteúdo. Né? Às vezes também é a questão da exposição, né? De você ter medo de se expor no social. E passar vergonha, né? Você não ter o negócio na cabeça, né? Então você geralmente não é você mesmo, as suas ideias ali são forçadas, então tem que ser tudo genuíno. Isso era uma ideia que eu tinha genuína. Vai no segundo agora? E aí, a parte 2 eu ia vender o projeto pro dono, e eu comecei a ver que na parte 2, que é essa ousadia, essa coragem de ir até o cliente, né? Do pessoal. É que realmente começou a viralizar. Então esse vídeo eu acho que bateu não sei quantas visualizações, mas... Esse aí é o dono? Esse é o proprietário, pronto. Ele não tava sabendo de nada. Mas quem é esses meninos aqui, doido pra ir embora? Esses meninos aqui que não querem pegar meu dinheiro? É o dono e a mulher dele, né? Aí pronto, eu comecei, tava mais magrinho na época, né? Começou a entrar dinheiro e eu comecei a comer com força. Começou a comer bem, né? Mas é isso. E aí você imagina, você é um design, geralmente design... É espantado ali, né? Sem entender muita coisa ali, né? Ele era aquele cara muito antigo, tipo assim, pô, tá funcionando, pra que eu vou mudar? Então, nessa reunião, aí ele mostrou as peças. Nessa reunião, eu fui atiçando ele, ó, qual é o seu problema aqui? Então, não sou só um design, mas eu também tenho que ser um vendedor, né?
Entender a necessidade, A necessidade, qual é o seu problema aqui? Pô, dia tal aqui fica vazio ou tem uma dificuldade nisso, os clientes vêm... Pronto, aí eu comecei a mostrar como o design podia resolver a situação dele, né? Como é que essa marca nova poderia melhorar. E um dos pontos do Potiguar, que todo mundo achava que lá era só um bar, né? Então, a pessoa tem essa percepção que era só um bar. Não é um restaurante. Exato. Aí eu disse, você vai aumentar X clientes se você mudar essa identidade visual por conta da percepção. As pessoas passam aqui todo dia na rua e é uma reclamação que acham que é um bar e não entram. Então, e lá tem uma comida, uma carne de sol excelente. E aí, a partir daí, ele resolveu mudar e ele me deu feedback de que realmente essa mudança trouxe benfeitorias para ele. E outras marcas que eu fiz também. Esse segundo vídeo deu quantos views? Vê aí quantas visualizações, eu não lembro. Pronto, 500 mil. Isso aqui para mim já foi 10 mil seguidores no outro dia. Digo, meu Deus, quanto eu não bati? Na época eu tinha 5 mil seguidores num processo ali de 8 anos de design, entendeu? Então, foi um boom para mim. Aí eu disse, vou gravar o terceiro. Aí o terceiro vai quase 1 milhão. Quase 1 milhão. Solta aí. Aí a gente fala, descobri a fórmula, né? A gente vê. Aí eu comecei a estudar sobre... E deu um spoiler do primeiro ali, não foi? Qual foi? Você gravou quantos vídeos já, Caio? Pedi pro pessoal escolher o nome do quadro, o pessoal que escolheu, a hora do design. Eu acho que hoje deve ter uns 15 episódios. E acaba que você gera uma comunidade, né? Porque as pessoas já entraram na... E não só o público que é design, mas qualquer pessoa gosta desse tipo de conteúdo. Porque ele não limita a um conteúdo de design, é um conteúdo interativo. É como assistir o Lado Oscilar do Luciano Huck, né? Então resgata um pouco disso. Essa mudança, esse suspense de saber se o cliente vai aprovar ou não, né? Porque é uma ousadia. Depois que eu fiz esse tipo de vídeo, muita gente eu vi, até pessoal que trabalha com tráfego pago, ir nas ruas e tentar vender o serviço, pessoal que trabalha no Google, tem muito disso, né? Ô, Caio, e o quanto isso aí também aumenta o network, né? Demais. Cara, vou te falar, eu era um menino que vivia na caverna antes disso. Entendi. Hoje em dia, eu conheço muita gente. E assim, eu nunca fui aquele cara do network. Eu nunca fui um cara muito comunicativo. Eu sou um introspectivo, inclusive, né? Ô, Caio, dos 15 episódios que você gravou já, vingou o quê? 10, 15, 10, 12? Por aí. Eu acho que até mais. Foi uns 12. Porque teve alguns que eu fiz a reunião e, tipo... o que mais deu visualização e que mais me deu seguidores não fechou. E foi o da Casa da Carne de Sol. Aí pra mim foi... O da Casa da Carne de Sol até aqui voltando, né? É próximo aqui, né? E assim, eu gostava demais, sabe? Da comida. Pra mim a melhor carne de sol é lá. Uma decepção. Foi a maior decepção, né? Mas assim, eu não vou... Falo o lugar que eu mais queria. Eu não vou julgar e não dizer... Foi mais não foi mais não, ele foi Jardel. O Marrão. Ele foi mais não. Não fui mais não. Mas... fiz a reunião, o vídeo da Casa da Carne de Sol foi esse de fato, que deu 1 milhão, né? 999 mil. Nossa, foi esse que deu o boom, né? Eu comecei a subir muito seguidor, fui para 30 mil, 40 mil e não parava. E o vídeo de vender ele foi que não deu muito bom. Até porque a mulher não quis, eles estavam sem vontade ali, ficaram falando que estava sem orçamento porque tinha investido no estabelecimento. E eu super entendo, às vezes, como é um vídeo que eu faço muito assim... aleatório, às vezes você realmente não está naquele momento, né, de querer investir. Mas eu acho que foi uma desculpa, porque até hoje, se eles tivessem realmente achado interessante, né, eles tinham procurado depois, e mudado. E assim, se você olhar, a marca ela é discrepante. Assim, a marca atual deles é muito antiga, foi a própria proprietária que fez e ela acha lindo, aí tem aquele apego emocional. Só que, assim, relacionado a comércio, né, a vender, então eles têm uma percepção de valor inferior a que eles poderiam ter. E tem gente com a cabeça fechada para isso e acabou, se não tem quem mude, né? E, infelizmente, a gente tem que entender isso. Então, não adianta dar murro em ponta e faca, porque tem cliente que não vai entender, não vai... Às vezes é um cliente que já passou por muito tempo com aquela marca, ele não vai entender essa mudança, tem medo de mudar, às vezes não acha que o trabalho vale aquele valor. E a gente não precisa estar esquentando a cabeça e forçando, né? É só a gente mudar o foco e ir para o próximo. E foi isso que no próximo, acho que foi o episódio 5, foi que bateu 1 milhão. Foi o primeiro aí. Top daí... Bijux. Eu passei lá, isso é lá no shopping... No Shopping Pátio. No Shopping Pátio aqui em Maceió. É uma loja lá, eu já vi lá a loja. Pronto.
essa foi o quê? É uma loja que ficava em frente à Praça da Alimentação. Todo mundo conhecia a Top Bijux. Eu disse, pô, esse daqui precisa mudar, véio. Precisa mudar. E mudou da água pro vinho, de fato. Eu fiz o projeto aí. O cliente, cara, gostou tanto que ele saiu do lugar que ele estava. Pode soltando ela aí pra gente ver. No shopping também, né? Porque era uma loja mais estruturada e tananã. Ele ainda contratou a minha irmã, que é arquiteta, para fazer... Ele investiu, de fato, no espaço. Ele acreditou, né? Acreditou. Então, ele mudou tudo. Mudou toda a loja, toda a estrutura da loja. E foi sucesso. Foi sucesso. Teve até depois o vídeo de inauguração. Ele falou que as vendas aumentaram 40%. Ou seja, então, foi um trabalho que você fez tanto de design e uma revitalização da loja, né? Exato. Então, sempre faço esse projeto junto da minha irmã. Ela é arquiteta comercial, então a gente pega muito projeto assim, em colaboração. Esse é um cliente, inclusive, que ele já está abrindo uma nova loja no shopping. Vai abrir uma Bijux no Shopping Maceió e está abrindo uma outra loja de roupa, a roupa feminina, né? Nesse mesmo shopping aí. Então, ele já está ali. Sempre que ele precisa, ele me chama. Então, foi um dos cases que deu muito bom. Sucesso, né? Você vê a diferença, né? A elegância, né? E por mais que seja uma loja de bijuteria, não precisa ser tão, né, escrachado como era antes, bagunçado, né? Hoje em dia, o cliente A, B, C, enfim, ele quer ser bem tratado, ele quer ter não é o pessoal que tem menos renda, ele compra na Shein, mas ele espera que a roupa seja bonita tanto quanto, né? Então, existia um preconceito para entrar na loja antiga de bijuteria. Às vezes, pô, tô comprando bijuteria, tá todo mundo me vendo. Hoje em dia, a loja dele, não. Você entra, não faz. De boa, entra de boa. É tranquilo. Entendi, porque a fachada, ela oprimia o pessoal, porque eu olhava assim, né? Ainda deu a possibilidade dele aumentar o ticket. Então, ele tem produtos lá mais caros também agora, né? Vende até perfume importado. Eu acho que essa que tem que ser a visão, né? De todo mundo que faz um trabalho de design, né? Então, por exemplo, eu tenho uma loja. Se eu contrato um cara para fazer o design, é porque eu quero dar um plus. Consequentemente, quando eu dou um plus na minha loja, eu tenho condição de ofertar produtos melhores, né? Aumentar o ticket, como o Caio falou. Ô, Caio, nesse quadro, eu imagino que você deve ter um bocado de haters. Porque, assim, eu sei que toda profissão tem a galera da inveja, né? E aí quando contra, né? Quando um se destaca, aí vem um e joga aquele comentário. Como é que você lida com a questão dos comentários? E aí eu quero saber também como é que são esses comentários, o que a galera fala lá. Ó, eu não sou um cara que liga muito, sabe? Pra mim, eu sou muito tranquilo. De boa. Mas, vou dar um exemplo. Da Casa da Carne de Sol, ele teve mais visualização por conta de alguns comentários que não eram tão positivos. Que o comentário foi do Lampião. Ou seja, gerou um bafafá lá nos comentários que, tipo, o Lampião era um genocida. Aqui no Nordeste... aqui no Nordeste, a gente entende que Lampião fez muita coisa errada, mas que ele faz parte da cultura, né, do Nordeste. Então, a gente não tem essa visão do Lampião, não. Então, muitas marcas hoje usam o Lampião, né? E eu fiz uma representação... Não foi nem o que foi para a marca, mas era um agregado. Tinha um Lampião, desenho, Maria Bonita. Inclusive, no espaço, eles têm o Lampião e a Maria Bonita lá dentro do restaurante. Mas porque você Todo botou, mundo né? comentou isso. Mas porque você botou, deu problema, tá vendo? Ficou perfeito, mas o Lampião... É bom que agora já sabe, né? Tem que botar o elemento da confusão ali pra galera... Isso, pô, realmente, as pessoas às vezes comentam mais para criticar do que para elogiar. Agora, quando você postar alguma coisa, bota lá, cadê o Lampião? Toda marca eu vou botar um... E o Lampião? O Lampião. Exato. Pois pronto, isso aí pegou demais. Aí pronto, foi comentário em cima de comentário do Lampião. O da Top Bijux foi muito... Teve também muito comentário relacionado à forma que eu falei. Eu acho que eu fui um pouco... Tipo assim, eu falei que a marca tava... Acho que foi isso que eu falei, que a marca tava uma merda. Ou não foi merda, mas foi uma palavra... Algo assim. Depreciativa. Um pouco agressiva, né? Foi agressiva. E a galera bateu em cima e tal. Tem também os comentários que é do tipo... que eu estou fazendo algo que não deveria ser feito, que é fazendo o projeto antes e depois tentar vender, então como se eu estivesse desvalorizando o design. Tem esse tipo de comentário, né? Tem um pessoal que tem inveja às vezes, é normal. Mas, vez ou outra, cai tudo lá naquele oculto, aí é tranquilo. Acabou-se. Aquela bloqueada. Acabou-se, tô nem aí, nem me estresse. E tu já teve problema assim com alguém que você foi e a pessoa disse, não quero, e se você publicar eu vou processar? Teve algum, não?
Ou alguém que mandou retirar depois? Ó, cara, não, minha empresa vinculada não. Eu acho que é assim exatamente não. Então todo mundo sempre teve um desafio, que foi o da Fazenda Fiore, né? Que é uma fazenda que tem aqui, é um lugar que geralmente eu ia. Então eu gravei também, um espaço bem bonito e tal. Aí eu tentei marcar reunião, só que a dona, quando eu cheguei lá, não foi a dona que foi me atender, foi uma funcionária. Aí eu disse, posso gravar aqui a parte 2, né? Uhum. Que é a parte que mais dá engajamento. Aí ela disse, não, porque eu não quero que grave, a gente pode fazer isso nos bastidores. Eu, pronto, acabou o meu conteúdo. Meu Deus. Aí foi um balde de água fria, né? Aí a reunião foi com ela, por videoconferência, né? Não deu para extrair nada. Aí eu simplesmente pulei, né, para outra parte. Terminou que ela aceitou o projeto, disse que ia ficar, só que aí não fez o Pix e sumiu, aí não sei o que mais aconteceu. Então teve alguns que foram assim, que foram chatinhos. Que realmente a gente vai na intenção de fazer um vídeo. Pô, esse vídeo vai estourar e dar errado. E dá errado, né? É. E de todos que você já fez, né, desse quadro, qual é o seu preferido? Aquele que você guarda... Pô, isso aqui foi top. Preferido? O top 1. Eu acredito que seria esse da Casa da Carne de Sol, relacionado ao projeto e ao vídeo também em si, né? Que eu acho que foi onde eu consegui colocar mais elementos. E o vídeo que não vendeu, no caso, né? O projeto que não vendeu. O projeto que não vendeu, foi o que eu mais estourei, assim. Eu acho que depois desse vídeo, eu ganhei 80 mil seguidores no Instagram. Assim, em questão de um mês, assim, subia, comentário. E loucura no WhatsApp, você imagina, né? Eu já era um cara que, assim, tinha bons projetos fazendo, só que lá no começo, quando eu estava postando, é porque eu estava sentindo esse déficit de cliente, justamente pelo fato da concorrência ter aumentado, e eu não entendia na época, porque sempre choveu cliente para mim, desde quando eu estava começando, né? Que eu sempre tive um diferencial, era muito criativo. A concorrência veio e eu não entendi. Puxa, vou ter que fazer alguma coisa. Eu comecei a gravar os vídeos, né? E a partir daí, depois desse vídeo, eu ganhei 80 mil seguidores, muita gente no WhatsApp querendo o projeto. Aí eu comecei a pensar em expandir, contratar gente. Teve 4 pessoas nessa época desse vídeo aí para atender o WhatsApp, além de mim. Então, era 5 pessoas atendendo o WhatsApp e a gente não dava conta. Para ter uma noção, querendo projeto. Era loucura, velho. Foi um tempo que era só cafeína. Ô, Caio, mas me diz uma coisa. Quando o pessoal vinha falar de projeto com você, quando você passava valores, o pessoal se interessava ou corria? Porque esse ramo da gente é um pouco difícil. O pessoal pensa que é um valor, não é isso? E aquilo que eu falei, geralmente esse tipo de vídeo, ele tinha um pouco de percepção de valor para mim. Me gera muita audiência e isso é muito bom, né? Eu sou visto em todo lugar, né? Até fora do Brasil. Mas, ao mesmo tempo, tem pessoas que acham que eu faço em um minuto uma identidade visual, né? Que eu faço antes e depois, se o cliente gostar, ele paga. Esse é o pior BO. Pronto. Que raramente... Muita gente gosta também de fazer isso, né? Faça aí, né? Faça aí 3 versões, se eu gostar, eu pago. Eu digo, beleza. Então, aparecia muita gente assim, né? Mas já tinha equipe ali treinada, tinha tudo, né? E a gente filtrava muito bem, do tipo... o cliente chegou nessa fase, marca a reunião, o cliente se interessou, viu que o cliente tem um potencial. A gente tinha um pré-julgamento, infelizmente tem que ter, né? Às vezes você sabia quando o cliente só queria... A gente analisava a marca do cliente, era uma loja muito pequena, ele já vinha perguntando do valor no WhatsApp, então a gente já sabia que ele não tinha essa percepção de valor. A gente tentava esquentar ele, mas a gente filtrava muito bem cliente para reunião. Então era... muita reunião, assim, todo mundo que atendia o WhatsApp marcava reunião e todo mundo fazia reunião para fechar. Nessa época a gente fechou muito projeto, né? Nessa época E pegando esse gancho, Caio, eu acho que é até uma dica para os designers que estão assistindo. Como é que tu lida com um cliente que pede para refazer trabalho? Esse é um ponto. Isso aí vai dar um corte, isso aí, que a galera vai querer saber. Por muito tempo, eu me frustrava muito com isso. Mas eu comecei a entender que isso faz parte do meu trabalho, sabe? Então, hoje tem muita gente que acha que todo projeto que eu faço é aprovado de primeira. É muito raro. Pode ser o melhor design que for. Não é assim o jogo, tá ligado? Você tá fazendo algo para uma outra pessoa. Eu, quando faço uma marca para mim, eu não consigo, pô. Eu sempre estou mudando, né? Então, quando eu faço para outra pessoa, eu tenho que entender que aquela pessoa, ela tem a particularidade dela, o gosto dela.
Isso a gente consegue diminuir essa quantidade de ajustes, alterações, com um bom briefing, uma boa conversa. Só que acontece muito de cliente não ter tempo. Tem cliente, tem dono de empresa que está ali no operacional, correndo, não tem tempo de preencher um briefing. Eu falo, não, pô, deixa comigo. Eu faço. Eu já tenho uma percepção boa da marca dele, eu vou e faço. Aí, geralmente, é esse tipo de cliente que não tem tempo para conversar, que vai dizer, olha, não gostei não, faz outra versão aí. E pensa que é fácil, que é rápido, né? Aí, muita calma, certo. O que é que você não gostou? Vamos ver aqui o que é que a gente pode ajustar. Mas todo projeto que eu faço, eu já dou 3 opções. Não dou 3 opções de cara, mas eu faço até 3 opções, né? Sem cobrar. Isso em contrato. Isso em contrato. Então, ó, não gostou da primeira? Eu refaço tudo, mostro de novo uma proposta. A terceira, né? Que é raro acontecer, mas aí eu faço. E aí, se precisar fazer ajustes, eu vou fazendo. Então, eu não sou aquele cara que vou seguir o contrato afinal. Você passou de tantos ajustes, tem um valor... Eu não sou esse cara chato, porque isso às vezes afasta, sabe, cliente? Sei que tem muita gente que é assim, que é uma forma correta de se agir, mas pelo menos aqui, onde eu moro no Nordeste, tem muito cliente que é muito tem aquele jeitinho. Ajeita aí para mim, e isso faz com que ele feche mais projetos comigo. Então, eu não me limito tanto a fazer ajustes para aquele cliente. Então, eu realmente tenho que arregaçar as mangas e trabalhar. Não vai ter trabalho fácil, sempre. Um trabalho ou outro você consegue fazer em um dia e vai ser aprovado, o Pix vai estar na conta, mas vai ter trabalho que você vai demorar 2, 3 meses e ir ajustando. É normal, você tem que entrar nesse mercado e já saber que isso é normal. E você que está em casa, não esqueça, né, de curtir, compartilhar, vai mandando essa live aí, esse podcast para geral aí, né? Que aí eu tenho certeza que está sendo muito agregador para a galera que está em casa. Com certeza. E Caio, quadros novos, o que é que você tem, cara, pensado aí para... Eu sei que você é um cara criativo. Já pensei em uns quadros novos, porém ainda acredito que esse é um tipo de quadro que ainda tem muito a render, né? Penso em levar ele para o YouTube, como eu tinha falado, vídeos de 20 minutos... e soltar os cortes no Instagram. Acho que ainda dá para trazer um conteúdo bom, né? Nessa hora do design. Que a galera se diverte e me cobram muito, né? Quando eu paro, assim, de gravar. Pô, Caio, cadê a hora do design? Cadê a hora do design? Enfim, tem gente que até que fica deixando de seguir, mas é normal. Mas eu penso também em trazer... Já pensei em... Sabe aquele pessoal que fica entrevistando no meio do shopping ou no meio da rua e tal... Já pensei em entrevistar a pessoa, o que é que você faz? Você é empresário e tal? A pessoa diz assim, posso ver tua marca? Aí a pessoa vai mostrar para mim, aí eu posso falar, você topa fazer uma transformação? Sabe aquele povo que você topa transformar seu cabelo, aí vai no salão, antes, depois? Pronto, eu pensei em ajustar isso para identidade visual, que é legal algo, também. É algo que ninguém faz. Eu ia gravar esse vídeo, só que deu errado, porque eu ia fazer isso no shopping. E lá no shopping, em cima, na praça de alimentação, tem um cowork, lá um espaço que você pode fazer reunião. Eu trabalho lá, geralmente. Né? Aí quando eu fui chegar lá para gravar com a primeira pessoa, ele disse, aqui não pode gravar, tal, não sei o quê, até porque é uma área em comum, né? Aí eu, pô, que droga, né, velho? Aí eu não gravei. Esfriou um pouco. E deixei para lá. Por enquanto, né? Mas aí eu vou pensar em como trazer isso de uma outra forma. Mas eu vou pensar também em quadros novos. Eu estou pensando muito também em trazer mais conteúdo divertido, né? Eu vi que você fez um do ChatGPT. Isso. Surfando a onda coloca aí, por favor. Da inteligência artificial. Tá muito em alta, né? Muita gente acha que o design vai... se o ChatGPT fosse agora meu estagiário. Aí eu falo com ele para ele me ajudar a criar uma marca. Solta aí o áudio, Ju, pra gente ir acompanhando. E até aí é minimalista, sabe? Algo sofisticado. Tá falando da Apple? Porque acho meio difícil de você ter fechado esse projeto. Não, robô, me escute. Eu não terminei. É do Daniel Imports. Aí eu tenho que trazer... Você tá rindo de mim. Enfim, eu pensei nisso aqui. Dá uma olhada. Com todo respeito, chefe, mas você fez isso no PowerPoint? Não, eu fiz no Illustrator mesmo. E acho que você não entendeu. Você é meu estagiário. O que foi isso? Agora sou um diretor criativo, adjunto de mim mesmo. Cresci rápido, né? Como assim? Analisando sua criação, detectei mais de 10 milhões de possibilidades de fazer algo bem melhor que esse lixo. O kit foi enviado para o seu endereço. Pode pegar para mim? Kit? Entendeu? Vai pegar referência, né? Eu assisti essa semana. Olá. Que susto, velho. Alô? Não precisa falar me cuspindo. É
até meio nojento. Apenas coloque esse treco na sua têmpora. Aqui do lado, tá certo. Isso, até que você pensa. E agora? Agora só precisa olhar para a tela do computador. Certo. Deus do céu. Olá. Desculpa, não quis te assustar. Onde é que eu tô? Você tá dentro do Illustrator, não se preocupe. A menos que você não tenha pago a Adobe. Tô brincando. No momento estamos criando diversas variações com a inicial da marca Daniel Imports, trazendo algo minimalista e estético. E como você tá fazendo isso? Na verdade, nós estamos fazendo isso. Estou usando 20% do seu córtex frontal, responsável pela criatividade, para criar cada variação desse logotipo. Isso não devia ser possível. Pode parecer mentira, mas ainda tem algo de útil nessa sua cabecinha. Não, isso não tá certo. Eu não preciso disso. Então, Daniel, o que é que você achou da marca? Cara, eu acho que não é isso. Eu acho que a gente precisa ver outras opções e talvez me inicial. Você entendeu? Entendi, completamente. Mas esse é o caminho. Acho que se a gente continuar, a gente vai achar opções. Fica legal. Queria que você me mandasse aí mais uns 4 ou 5 versões dessa marca. Pode ser? Que bom que voltou, estagiário. Merda. Chat, tô criando uma nova marca. Aí pronto, esse vídeo foi um vídeo que demorou pra elaborar, né? Porque Esse já tá em quantos views? Esse já não bate muito, 11 mil, tá vendo? Ou seja, vídeos elaborados às vezes demais, que tem um roteiro, não realiza. Que às vezes tem que reter a pessoa por muito tempo, né? Porque é uma estratégia, né? Tem que ter aqueles 3 segundos, tananã. Então, isso acontece muito com o designer, que às vezes quer gravar vídeo falando sobre o negócio dele, a importância do design, mas a pessoa rolou ali 3 segundos, não quer mais ver. E eu já sabia que esse tipo de vídeo não ia dar esse boom, né? Eu sabia que tipo, a fórmula hoje pra gente conseguir viralizar seria se eu já nos 3 primeiros segundos eu botasse aquela transição indo pro outro, entendeu? Fazer uma tem que chamada, chamar a atenção no começo. Que é isso que os gurus do Exato. falam, né? Hoje pra você reter, que naquele vídeo que a gente fez, a gente brincando aqui, a gente foi almoçar aqui, e aí tem um empreendimento que abriu, que é uma escola multidiomas, né? E aí a gente brincou que tinha 2 seguranças na porta. E aí esse bicho... A gente combinou ali rapidinho, não foi? Antes. Aí ele disse, esse cara fala inglês, pô. Até os seguranças aqui falam inglês. Aí a gente fez a resenha, o vídeo já tá com 30 mil. Assim, rapidinho. Então... É engraçado que a gente... Você tem que fazer a chamada, né? Quando o primeiro vídeo bomba, a gente parece que entende, né? Pô, isso aqui deu certo por conta disso. Deixa eu testar, deixa eu fazer isso aqui agora. Pô, deu certo de novo. Esse aqui deu errado. O que foi que eu errei? Bora comparar com o outro vídeo. Então existe uma formulazinha pra gente conseguir viralizar no Instagram. Só que acredito que nem sempre a gente tem que se prender a querer sempre viralizar ou querer o tempo todo, né? Bater 1 milhão de views. Então, tem vídeos que podem ser mais informativos, tem vídeos que podem abordar um tema diferente. E porque a rede social ela é feita também dos seus seguidores. Então as pessoas que já lhe seguem, elas também precisam de conteúdo diferente, né? Uma coisa diferente. Não o tempo todo querer sair furar a bolha. Da bolha, todo, né? Eu acho que o grande lance é esse, é você ser estratégico, né? Exato. Você fazer o conteúdo, produzir pensando no ponto final, o que é que você quer com aquilo ali. Porque eu acho que tem muita gente que quer viralizar, muita gente que quer fazer sucesso, mas acaba que não tem tudo mapeado, né? Para que alcance os objetivos que se espera, né? E Caio, pegando esse gancho assim com as pessoas que nos assistem, você acha que o design ele tem essa função de transformar? Porque assim, é como eu falei, tem pessoas que fazem o trabalho visando dinheiro, certo, né? Por exemplo, quando você pega uma cabeleireira, né? Uma mulher, quando ela vai para um salão de beleza, né? Então aqui as meninas aqui, elas sabem que transforma. Você sai de lá com autoestima elevada e tal. Você sente que o design ele tem esse poder também? Eu não diria transformar, eu diria evidenciar, sabe? Então, existem muitas empresas que têm um bom serviço, um bom trabalho, mas não parece que tem um bom serviço, né? Um bom trabalho. Como eu falei, teve da Casa da Carne de Sol, que para mim é a melhor carne de sol que tem. Mas, quando eu olhava a marca, aquilo não me passava. Então, não chama o cliente, né? Então, o design ele pode surpreender. Então,
se você tem uma marca ali que ela vai ter uma identidade visual bem construída, um logotipo, cores, né? Coisas que vão aguçar, às vezes, num restaurante, aguçar o paladar, chamar a atenção, mostrar que foi pensado ali cada detalhe, você já vai entrar com uma percepção de valor de que aquela comida é boa. Pô, se o cara investe em design, se a fachada dele é bem feita, com certeza esse cara deve ter uma comida boa, né? E existe o oposto também. Tem gente que tem um bom serviço, um bom produto e tem uma marca ruim. E às vezes tem gente que tem um serviço ruim e investe no marketing, investe em identidade visual. Vez ou outra eu sou surpreso com isso. Tipo, eu saio pra jantar com a minha esposa, pô, que bonito esse restaurante, ó, a identidade visual. Eu sou designer, eu vou muito, até no iFood, né? Eu vou pela identidade visual do restaurante. Vez ou outra a gente se surpreende, né? Mas é diferente quando você pega lá um hambúrguer bem produzido a foto. Isso. Do que você pegar aquele negócio que o cara simplesmente parou ali no celular e tirou, né? É diferente. E em relação a transformar, eu diria que o design tem o design consegue transformar os resultados, né? Então, ele não consegue mudar a qualidade do serviço do cliente, mas ele consegue agregar a percepção de valor e vai transformar com que o cliente receba mais outros clientes, né? Receba mais fregueses, que o faturamento dele aumente. Então, quando a gente vai vender um projeto para um cliente, a gente pode até tocar relacionado a isso, de faturamento. Não tem uma conta exata, mas vou dar um exemplo. Existe estudos que falam que um design assertivo, ele dá 30% a mais de cliques na tua página. Ou seja, se você está ali no iFood, se você investe em uma identidade visual, provavelmente 30% de clientes a mais vai entrar na tua loja. Isso vai converter em vendas, com certeza, né? Então, tem esse poder, e eu acho que é um dos pontos que muitos designers não entendem. Foca muito no estético, no deixar a marca bonita e esquece que o trabalho dele traz resultado para o cliente, que é o que ele quer. Então, antes de a gente tentar educar o cliente, porque a gente tem que educar. Existe o cliente que tem essa percepção, mas existe o cliente que não tem essa percepção do design, ele só quer ficar mais bonitinho a marca dele, né? Então, antes de a gente educar o cliente, a gente tem que acreditar naquilo, né? E é difícil para um design, porque o design, às vezes, ele nunca teve empresa, ele nunca teve nada relacionado a isso. Então, eu sempre busco também, como eu faço essas conexões com o empresário, eu sempre busco entender o resultado que aquela marca que eu estou fazendo trouxe para ele, né, de benefício. E isso faz com que eu acredite ainda mais no meu trabalho e que eu consiga vender para os próximos clientes, né? Então, até relacionado a preço, a precificar o teu trabalho, isso é muito importante. Porque se a gente entende, pô, se eu fizer uma identidade visual para uma marca, essa marca fatura milhões. Tu acha que eu mudar o logo, mudar as cores, não vai influenciar no resultado daquela empresa? E muito, né? E muito. Então, hoje, todas as marcas que você vê no mercado aí estão tendo essa consciência e estão mudando. Eu acho que nunca se mudou tanto marca, né? Ajustes, às vezes ajustes finos ali, mudanças na curvatura de uma fonte. Isso vai transmitir mais empatia, isso vai conectar com o público ideal, que é o público feminino. Coisas que são subjetivas na mente do cliente. Ele não consegue pensar nisso quando vê uma marca. Mas aquilo, no psicológico dele, faz com que ele entenda, né? Ele processe aquilo, né? E tenha uma informação clara. Então, o design é muito importante nesse sentido, né? Da percepção. Então, você está dizendo que o produto ou serviço que é bom, ele é bom. Exato. O que é ruim, é ruim. Exato. O que vai diferenciar, o que o design vai diferenciar é a percepção que as pessoas têm. Aí a minha pergunta é, dá para, através de design, alterar uma percepção de um produto ruim para que a pessoa ache que ele seja bom? Acontece, né? Acontece. Às vezes a gente é muito ludibriado. Vou dar um exemplo, né? Se a gente pega um produto da Apple, a Apple é referência em design. Eu acho que em questão de design de produto, até design de experiência, embalagem, tudo, é referência. Você pegar uma quina aqui, ó, desse celular e colocar num MacBook, e a mesma quina vai bater com a do MacBook, com a do iPad, com a do teclado. Então, tudo isso é pensado, né? A gente tem uma percepção de valor da Apple gigantesca, né? Então, se a Apple lançar hoje o iPhone 17 for um lixo, a gente vai comprar e vai dizer, rapaz, é bom. Isso aqui eu acho que foi proposital. Ou seja, é uma percepção de valor tão grande, agregada,
que até um produto ruim pode se passar despercebido, né? No psicológico da gente. Mas isso é uma construção não só do design, mas uma construção de marketing, de posicionamento, de estratégia, né? Mas o design está ali. Tá Isso seria o nicho black do design, né? Exatamente, isso. Então tem esse poder, né? E muita marca hoje que não tem um serviço tão bom está à frente de outras marcas justamente por ter essa noção nesse investimento. Minha esposa recente até caiu num golpe. E aí, numa loja de roupa fitness, que ela viu essa loja, o design, o marketing dessa loja era muito, muito bom, sabe? Ela fez uma compra ali de R$1.000, eu acho, e acabou perdendo. Depois ela descobriu que existe uma mesma loja, né, que com o mesmo nome, com tudo certinho, que os vídeos essa pessoa estava pegando dessa loja. E essa loja, que era a original, tinha poucos seguidores, não tinha um conteúdo tão bom, tinha um site, não tinha estrutura, e a fake tinha tudo, era completa, ou seja, investiu em tudo, investiu no site, no design do site, e fez com que ela acreditasse e passasse confiança. O negócio era tão bom, né, que ela acreditou. Isso ia acontecendo com a gente também. Quando a gente estava montando o podcast, a gente saiu procurando as câmeras para comprar. E aí, de tanto você falar no WhatsApp e no Instagram, você acaba recebendo as propagandas, né? E aí tinha uma propaganda de um Instagram, né? De uma loja. E a loja perfeita. Você entrava na loja lá e assim, a câmera por, sei lá, 60% a menos do valor. Então, vamos supor, uma câmera que custasse 7 mil, estava por 4 mil. É estranho, né? E eu corro logo. Tudo que comprou, tudo que ia para negócio da internet, era com o Jardel. E aí a gente... Aí eu... Assim, eu já sou meio tarimbado de comprar coisa por internet e tal, então eu pesquiso bem, vejo tudo. Aí eu fui ver o quê? Os depoimentos que tem lá, né? Aí, meu irmão, perfeito. Você olhava lá, clicava na... O que foi que eu estranhei? Algumas, quando eu clicava, tinha a pessoa lá, mas o perfil era trancado, entendeu? Aí, enfim, quando você olhava os stories, era uma pessoa dentro da loja mesmo, apresentando e mostrando o produto, a câmera. O cara que me atendeu no WhatsApp, porque eu fui perguntar, o cara atencioso, falando, explicando, mandando o vídeo. Só, tô aqui na loja e tal, não sei o que, a gente tem esse modelo. Perfeito. Mas assim, depois eu peguei o nome da loja e fui no Reclame Aqui. Aí eu já vi pessoas que tinham caído no golpe lá, entendeu? Eu perdi R$4.000, fiz um Pix e até agora não recebi. Então, assim, é complicado porque tem pessoas boas, né, trabalhando... Por bem e pessoas, né? E pessoas mais intencionadas. A percepção que ele tem. Quantas fases você foi analisando, né? Então, o design é uma fase, eu acho que às vezes 50%. Porque se você entra no site, hoje em dia todo mundo vende e pode criar um site. Qualquer pessoa pode criar um site. Então, se você vende um produto, principalmente porque é para todo o Brasil, e o site tem um design feio, meu irmão... Fica duvidoso, né? Pode ser verdade, pode ter todos os outros pontos positivos, pode ter feedback, pode ter nada no Reclame Aqui, pode ter Instagram. Mas a primeira coisa que você olha, não, isso aqui é furado, entendeu? E vice-versa. Então, para passar confiança, uma empresa passar confiança, tem vários desses checklists, né? Tem pessoas que têm uma percepção e que vão analisar a fundo. Tem outros que passam batido e levam golpe por trás de golpe. Então, o design é muito importante para passar confiança. Muito importante para passar confiança. Mas tem os outros pilares ali, tem um Instagram fortalecido, tem uma humanização, né? E até assim a gente fica com receio, né? Que pode ser de outra pessoa o conteúdo, né? Então, hoje em dia tá complicado. Hoje em dia é complicado a gente conseguir confiar. Eu vendo muito na internet, até no começo eu sempre tive um pouco de veia empreendedora também, né? De vender produto. Já foi na época que eu estava começando no design, eu conciliava com a loja de eletrônicos. Então eu vendia fone da AliExpress, comprava na AliExpress, estocava em casa, né? Aí depois eu fui conhecer o dropshipping, que você consegue vender sem estoque. E desde lá eu vendia bem por conta da minha estrutura do site, por conta do design, né? Eu tinha até um amigo que fazia dropshipping na época. Bicho, como é que tu vende? Eu não estou vendendo nada. Quando ele entrou na minha loja, ele disse, rapaz, tá igual a Magazine Luiza. Então, até hoje eu mesmo me beneficio do design em relação a tudo, né? Quando eu tenho uma ideia e quero colocar ela para frente. E Caio, cursos, você já
faz curso, já tem cursos Esse é um ponto online, polêmico, porque sabe aquilo que você, tipo, é óbvio que você tem que fazer e ainda não fiz. Eu até abri uma turma, só que comecei a ver que a estrutura podia melhorar, alguns pontos. Aí eu disse, não, vou fechar. Eu sou também perfeccionista, eu quero fazer tudo perfeito. E até hoje eu não lancei um curso ainda e deixei lá no ar. Todos os dias, principalmente quando viralizou, imagina quantos alunos eu não ia ter, né? É verdade. Esses 80 mil seguidores, eu acho que, tipo, 60 mil é designer. E eu abri mentoria na época, eu consegui juntar uma galera, era mais de 50 pessoas assim na tela. Meu Deus, será que eu... Tem que ter aproveitado a onda. eu não estou preparado para isso, mas eu fui enfrentando tudo, né? Então, meio que eu estava preparado, porque foi muitos anos de trabalho, mas é um mundo novo. Você ser visto como uma referência é muito estranho, assim, inicialmente, né? É uma responsabilidade também. Então, até por isso que eu disse, não, quando eu lançar um curso... Para dar um suporte também, você montar uma equipe, né? Estruturar tudo. Isso. Quando eu for lançar o curso, eu quero estar com tudo organizado, tudo estruturado. Como esse boom da rede social foi muito rápido, eu tive que estruturar a agência, então tive muita dificuldade, né, em estruturar essa agência, até porque eu era um ótimo designer, mas nunca fui um bom gestor, um bom patrão, digamos assim. A gente tem que entender, né? Hoje eu já me sinto muito melhor, até por questão do network, de conhecer outros empresários, de saber como eles se portam, como delega. Na época eu não conseguia delegar, concentrava muita coisa em mim, não sabia contratar pessoas certas, né? A maioria era amigo ali e tinha aquela relação divertida. E isso, querendo ou não, foi um desafio, né, de conseguir estruturar tudo isso e pensar em dar mentoria, em pensar em abrir curso, em continuar a gravar os vídeos. Então, até por isso que eu dei até hoje, até uns meses atrás, eu ainda lidava com a demanda que esses vídeos me trazem, entendeu? Eu tive até que dar um freio na hora do design. Muita gente me pergunta, por que tu parou? Cadê os vídeos? Tal, por conta disso, porque é lindo, mas infelizmente... Não dá para viver só do... senão eu ia terminar sujando meu nome, né? É muito projeto. E você não consegue acompanhar, né? Isso... A gente vê dinheiro entrando e, tipo, não quer parar de fechar projeto, quer sempre, né, mais clientes. E uma fórmula que eu vi, eu disse, não, vou ter que dar uma segurada na hora do design nesse tipo de vídeo, porque tenho que dar conta dos projetos, né? Eu ia aumentando os preços dos projetos, mas ia sempre fechando. Essa é uma estratégia boa, né? Aumentar o ticket e para dar uma reduzida no... Só que, ao mesmo tempo, eu nunca quis ser aquele designer que, tipo, cobra muito mais do que realmente um projeto merece. Comércio, né? Apesar que eu acredito que o design é muito importante, mas eu tenho hoje muitos clientes que são comércios pequenos, né? Então, não vou cobrar o mesmo valor para todo mundo. Então, eu sempre priorizei, vou contratar pessoas qualificadas para me ajudar e que a gente consiga atender o máximo de pessoas possíveis. Que esse sempre foi meu objetivo, sempre foi servir, sempre foi ajudar. E aí o dinheiro, o resultado é consequência. Então, eu sempre tive isso dentro de mim, né? De querer ajudar empresas. O meu sonho era andar por Maceió, tudo feito por mim. Poxa, que lindo! Tudo feito por mim, era um objetivo. É muita empresa, é uma dificuldade. Todo dia abro uma nova. Eu digo, meu Deus, que marca ruim. Vou ter que fazer aqui também. E aos poucos eu vou. Só que, graças a Deus, hoje, não só me limito à minha cidade, ao Brasil. Tem marcas hoje que eu faço, que hoje está abrindo na Espanha, que é até a do Açaí Concept. Que ele viu um dos vídeos meus, ele é de Portugal, o dono, né? Ele está abrindo Açaí Concept Café, um novo conceito. Ele via meus vídeos no Instagram e disse, pô, Caio, eu tenho uns designs aqui, eles fizeram uma marca para mim, mas até agora não estou gostando, faz uma para mim aí, tal. Eu cobrei já um valor para ele, na mesma hora o cara amou, já vai abrir 400 lojas na Espanha com essa marca que eu fiz. Caramba! Aí vai ter em 9 países diferentes, Portugal, já tem em Dubai. Olha, tipo assim, algo que eu nunca sonhava, sabe? O meu sonho era fazer uma marquinha, a marca aqui do Mike Caio, do que for. Eu fiz até do Boteco da Bola aqui, recente, fiz da La Charlotte, fiz de vários outros estabelecimentos aqui em Maceió. Mas tenho muito projeto também espalhado fora do Brasil, né? Que isso para mim é surreal, assim, né? Tem projeto na Espanha, tem projeto nos Estados Unidos, tem um monte, em Portugal, tem projeto espalhado por aí, né? Coisas que eu faço às vezes nos bastidores. Ô, Caio, tu falou
Daqui a pouco a gente vai perguntar aqui alguns seguidores, né, que mandaram algumas perguntas. Mas tu falou sobre o ChatGPT. Aliás, a gente mostrou o seu vídeo. E a minha pergunta é se você usa ele para fazer os seus designs, né, ou ajudar no processo criativo dos seus designs. Se é só a questão do prompt, se você usa uma criação de imagem, como é o nome daquela outra plataforma que usa? Fugiu agora. Plataforma? Inteligência artificial. Tem o ChatGPT e tem outro que eu esqueci o nome. Essa eu não sei não. E a pergunta é essa: se você usa deles, e o que é que você acha dessa inserção da inteligência artificial, se ela, de certa forma, vai acabar com o design, com a mentalidade, a criatividade dos designers? É um medo de todo design, né? É achar que vai chegar um nível ali da inteligência artificial que vai roubar o lugar do design, que as pessoas vão chegar ali, vão escrever logomarca, o nome tal e já era. Lá no fundo eu tenho esse receio também, porque eu estou vendo o avanço e é coisas que eu não consigo mensurar, né? O avanço da IA. Há 10 anos atrás, a geração de imagem era uma. Hoje, já está muito mais refinado. Teve uma nova atualização, que teve até aquela polêmica do estúdio Ghibli, né? Aquele tipo de desenho. Um ponto muito positivo também, né? Que foi, eles conseguem agora, a IA consegue gerar uma imagem com um texto mais definido, né? Então, ainda não está igual 100%, ainda sempre precisa ser corrigido em tudo. Então, hoje, um design, eu utilizo várias ferramentas de IA, né? Inclusive no meu cartão, às vezes, fica compensando tanto ferramenta de IA, tá bom, vou usar uma só. Esse é um problema também, né? Que às vezes é tanta assinatura que um design faz que, Ave Maria, às vezes, cadê o lucro do projeto? Tá tudo nas ferramentas. Tá tudo nas IA. Mas eu uso o ChatGPT para gerar imagem, eu uso para gerar todo tipo de texto. Querendo ou não, a gente fica um pouco preguiçoso para escrever, né? Agora só escreve tudo errado lá pro ChatGPT, cria uma apresentação, cria um texto de uma apresentação da marca tal, às vezes eu copio o briefing para ele consegue, né? Para rede social, me ajuda muito. Mas eu sempre... É um auxiliar, né? Eu sempre vejo como uma ferramenta ainda, um auxiliar. Eu consigo ver hoje nas ruas algumas marcas que são feitas por IA, eu consigo identificar. Às vezes são marcas muito pesadas, com muito degradê, coisas que ainda não está refinado. Então, você utiliza hoje a IA como um suporte, mas ainda é difícil. Ou seja, ela não consegue nem ser 100%, não consegue nem ajudar ainda tão bem, né? Tipo assim, eu quero gerar uma imagem, ela gera, não fica tão boa. Eu tenho que corrigir, jogar para ela de novo, ela gera, não fica tão boa. Para criação de marca, eu acho que é só como para te ajudar a ter referência. Tipo assim, eu estou fazendo uma marca e às vezes eu estou sem saber, jogo lá no ChatGPT, ele às vezes me dá uma outra opção. Tem outras ferramentas, ele me dá várias opções semelhantes. Aí eu começo a filtrar, e isso me ajuda muito. Mas nada que substitua ainda um design e, pelo contrário, eu acho que só agrega. Eu tenho até um último projeto que eu postei do Açaí Concept. Eu fiz os mockups, né, e animei com inteligência artificial. Ou seja, no lugar do cliente só ver uma foto daqui, ele está vendo um cara pegando a caneca com a marca dele, coisas que ele só conseguiria ver quando ele produzisse aquilo, investisse. Então, isso facilita, né, com que ele visualize aquela marca e, às vezes, é o que diferencia de um projeto ser fechado ou não. É o cliente não conseguir visualizar aquilo no espaço dele. Então, eu fiz vários mockups de café, de tudo mexendo, fiz até um comercial, tudo com IA. E ele gostou tanto que falou, quero fazer agora um comercial, não vou nem contratar mais ninguém, porque ele lá na Espanha. Eu quero fazer um projeto andando assim pela floresta e pegando o açaí. Eu digo, rapaz, dá pra fazer. Mas assim, não substitui um filmmaker, uma equipe, atores ali, né? Não substitui. O cara se empolgou mesmo, né? Se empolgou. Ele disse que a IA, porque eu refino tanto, tipo assim, gero uma imagem, refino, mando, fico caindo e voltando, retrabalhando, né? Que ele achou que foi só um prompt ali que gerou o comercial ali pra ele. Simples, fácil, né? Não, então tem muita coisa ali, né? Que você tem que estar trabalhando no off. Mas vou tentar fazer esse vídeo que ele quer. Então você acha que hoje a IA ela é uma ajudadora?
ela ajuda em pontos que você às vezes não é tão bom, né? É um complemento, no caso, né? Então, tem exemplo, se eu vou criar uma imagem, antigamente você tinha que pegar uma fotografia ou você mesmo fotografar um ambiente para encaixar um mockup do projeto do cliente. Hoje a IA gera já, às vezes, uma loja parecida com a dele, né? E você consegue fazer um mockup com uma loja parecida com a dele. Então, agregou muito, né, na apresentação. Vamos correndo agora para os momentos finais. E aí, você colocou lá numa caixinha, né? Alguns seguidores mandaram umas dúvidas. E aí, vamos um bate-bolazinho rápido. Qual a melhor estratégia para converter do Instagram até a venda? Do Instagram até a venda, coloca o link na bio do WhatsApp e o cliente chega lá, conversa com ele, entende o negócio dele. Tem que primeiro conversar, não só passar o valor, né? Entende qual a necessidade dele, vê o que ele realmente quer, e às vezes ele chega querendo um logotipo, mas o que ele precisa é muito mais, né? Ou às vezes muito menos. Então você consegue um cliente X, você converte num valor maior, um ticket maior, né? Entendendo exatamente o que ele quer e não tentar forçar a vender tudo um projeto de identidade visual. Não, faz adaptado para o cliente. Se o cliente não trabalha com cartão de visita, não tem para que você botar na proposta um cartão de visita. Então, sempre vai ali na necessidade do cliente, do que ele precisa. Tem que ser, a gente que é design tem que ser muito honesto, muito certo, muito ético, né, no que a gente faz. E muito assertivo também, para não ficar fazendo coisa que... Indo e voltando, né? Exato. Então, minha estratégia, né? Posto sempre stories e vídeos nas redes sociais. Sempre que eu posto, chega gente no meu WhatsApp, porque existe muita gente que está querendo criar uma marca. E aí... John Kennedy _99, qual a melhor forma de prospectar clientes? Pronto, exato. É uma pergunta acontece muito, muita gente tem essa dúvida. Porque não tem tanto cliente, principalmente quem está começando, né? Então, sempre postei meus projetos no Instagram, foi assim que eu peguei meus primeiros clientes, né? Mas trazer vídeos, até qualquer coisa, você está trabalhando, você está fazendo um projeto, grava uma história ali. Isso já chama atenção e já deixa você visto e lembrado, né? Como a gente tinha comentado. Então tem muito cliente que está precisando de um serviço, mas às vezes ele esquece. Se ele te vê fazendo qualquer coisa... Ele lembra e entra em contato com você. E a partir daí você desenvolve, você pode ir para uma reunião, que é sempre a melhor estratégia, essa conexão com o cliente, sempre falar o nome dele, mostrar que você está ali presente, que você lembra dele, sempre falar também sobre a marca dele. Acontece muito de o cliente... Entra em contato contigo hoje, daqui a um mês, quando ele entra, você nem sabe mais quem ele é, outra pessoa que atende ele. Pô, e aí, Carlos? Beleza, deu tudo certo lá no que tu estava pensando? O cara estava esperando por você, tananã, e isso daí conecta muito com o cliente, né? Então, o físico é muito importante para isso, mas quando a gente vai para o digital, eu gosto de trazer os clientes sempre para uma reunião, para entender melhor, para se conectar com ele. E quando ele precisar fazer um projeto, ele vinha a mim, né? E não a outro. Chico Souza perguntou, tem muitos designers. Ele botou assim, por que você acha que é escolhido ao invés de outros? Eu acho que ele está perguntando no sentido de por que as pessoas lhe escolhem e não escolhem outro. Um outro designer, a concorrência. Como eu falei, tem muita gente que está vindo aí, muito designer bom, botou no Instagram, vai aparecer 10, 15, 20... Você tem que ser visto, tem que postar ali regularmente, né? Tem que agregar valor ao teu serviço, porque você é diferente dos outros, o que é que tu traz, evidencia o teu trabalho. Às vezes você faz uma tem que estar isso na bio ali, descrito, de repente eu sou especialista nisso, né? Na descrição, nos destaques. Evidencia o teu trabalho. Às vezes você tem um trabalho enorme para fazer um projeto, mas a tua apresentação é só o logo, umas aplicações. Não, mostra o que foi que tu pensou. Mostra os teus erros, os teus acertos. Mostra o estudo por trás. Então, tudo isso vai agregar valor para você. Vai ser, esse cara realmente diferenciado, né? Então, isso aqui que ele fez, não é qualquer um que faz, não. Então, é muito disso, eu acho. David, alguma pergunta que faltou? Não, para mim aqui tudo já... E aí, Caio, alguma pergunta que faltou que você acha que faltou vocês perguntarem isso aqui? Cara, eu acho que só poderia dar uma mensagem, né, para quem está começando. Então, se você é designer, se você ou você é aquele menino lá que gosta de desenhar, que está frustrado porque não sabe o que vai fazer da vida, o design é uma área muito boa, né, uma área que você tem muitas oportunidades, você pode romper muitas barreiras e chegar, né, a ter uma
uma estrutura muito boa, né? E atingir objetivos que você jamais imaginou. Então eu estou sempre em constante aprendizado, estou sempre evoluindo, sempre me surpreendendo, mas tudo que você fazer, se você fazer de coração, se você faz aquilo que você realmente gosta, né? Buscar aquilo que você realmente gosta de fazer, pode ser design, pode ser qualquer outra coisa, faça, né? Porque hoje em dia existem muitas profissões e você não precisa seguir uma carreira, uma faculdade, você não precisa ser aquilo que os seus pais querem que você seja, tá? Então esse é o meu recado, é o recado que eu daria para o Caio de antigamente. E me seguir nas redes sociais é importante e é isso. Acompanhar meus conteúdos aí, vou estar sempre trazendo novidades aí para vocês. É isso. Pronto, é isso aí. Eu queria agradecer a você, Caio, pelo show agradeço, aqui que deu a gente. O cara é bom. Viu, meu irmão? É você é bom. Seu potencial. Me chamem sempre. Com certeza, com certeza. Vamos mudar essa marca, dá pra melhorar. É isso aí, pronto. Quando você vai vir aqui, dá pra dar uma elevada nela, subindo assim. Isso aí, tá vendo? Tem umas coisas que a gente pode conversar. Quem fez essa arte aí, não vamos desvalorizar o rapaz, mas ele tem uma boa percepção. Ele tem uma boa percepção. Isso mesmo. Tá tudo muito bonito. Caio, Parabéns. obrigado pela presença. A casa está sempre aberta para você. Espero que tenha sido um momento top para quem está em casa nos assistindo. Tenho certeza que foram dicas valiosas. Conseguiu também levar o pessoal, exatamente, que essa é a nossa missão, é fazer com que os nossos convidados eles contribuam, né, nas suas áreas, no seu caso na área de design, para que pessoas cresçam, evoluam, e esse acho que é o nosso principal objetivo aqui. E acho que ficou muito bem resolvido nesse podcast. Perfeito. Se não ficou, me segue lá no Instagram, vai no direct e manda uma pergunta. @ Caio Lima Design. Isso acessível. aí. Valeu, gente. Você que nos assiste, obrigado. Até o próximo Elevar Podcast. Tchau! Valeu. Elevar.